Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos começar o nosso devocional de hoje falando sobre o Salmo 23, que é um salmo que eu amo de verdade, é um salmo que eu não canso de ler e todas as vezes que aparece alguma dificuldade na minha vida, toda vez que eu percebo que tem alguma coisa diferente, que é alguma coisa mudando, que eu sinto um vento mudando, direcionando o meu barco para um outro caminho e bate aquele medo de se esse caminho novo para onde eu tô indo tá certo ou não tá, eu leio esse salmo em voz alta e eu quero ler com vocês o capítulo, o Salmo 23, do versículo 1 até o 6. O Senhor é meu pastor e nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Esse versículo ele é muito rico e ele é muito cheio de informações que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Eu vou contar para você um testemunho da minha vida, assim, sabe? Eu tô passando por um momento, por uma fase de muita luta, de muita... Não é dificuldade financeira, porque graças a Deus o Senhor provê. Esse é um outro versículo que Ele sustenta, Ele é meu provedor, Ele sustenta em todas as fases da minha vida, mas é uma fase que eu orei muito, eu pedi muito a Deus para que Ele me colocasse numa posição de dependência completa, porque eu queria ser dependente completamente de Deus, sabe? Eu não queria ter uma segurança na minha frente de que alguma coisa iria acontecer na minha vida somente pela força do meu braço. Eu não sei se você está entendendo. Eu tinha um trabalho, né, um emprego, que era um emprego que pagava muito bem, era um salário muito bom. E eu tinha essa segurança de que todo mês eu ia ter esse salário certinho na minha conta. E iria ter dinheiro para pagar as minhas contas e iria sobrar. E essa segurança, ela era muito boa, era algo pelo qual eu tinha orado também, até porque eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma família, eu tenho contas para pagar, eu tenho obrigações para cumprir, boleto todo mês. Então, para mim, estava muito feliz com isso. Só que para chegar nesse nível de salário, eu tive que trabalhar muito. E eu tive que trabalhar muito mais do que eu aguentava. Porque, como eu falei, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou filha, eu sou tanta coisa, né? Eu tô produzindo conteúdo. Agora eu comecei com esse canal aqui no YouTube para pegar a palavra de Deus, que é algo que eu quero também, é tirar meu tempo, apesar de eu ter tanta coisa para fazer, para entregar para Deus. E eu sirvo na minha igreja também, então eu não estava tendo um segundo para respirar, porque eu estava trabalhando no meu trabalho tempo demais, estamos cuidando dos meus filhos. O meu filho mais velho tinha começado na escola, então ele estava demandando mais atenção, porque eu tenho que fazer com ele trabalho de casa e muitas coisas novas acontecendo na vida dele. E eu tinha que estar presente, eu queria estar presente, então minha cabeça, isso ficou na minha cabeça, era muita coisa, muita coisa ao mesmo tempo. E eu acabei caindo numa depressão profunda. Eu fiquei em depressão, eu não conseguia levantar da cama, eu chorava, o dia todo eu chorava, e tinham pensamentos assim, sabe, né, vocês podem imaginar, e o que me prendia na vida, o que me deixava assim, viva ainda, era ler a palavra de Deus, era saber que Deus estava comigo, estava cuidando de mim e que Ele me ama. E os meus filhos também, o meu marido, a minha família, que eles precisavam de mim, precisavam de uma mãe saudável. Então eu falei assim, Deus me mostra um caminho para eu conseguir
conciliar isso tudo, sabe? Porque tá demais, é muita coisa pra mim. E aí Deus colocou essa vontade no meu coração, esse desejo de eu abrir meu próprio negócio, de eu abrir a minha própria empresa, de eu empreender. E eu comecei a empreender, e eu comecei a correr atrás. E ser empreendedora é também dar 100% para Deus a certeza de que Ele tá no controle. Não que eu tendo um emprego não é assim. Claro que ele tá no controle o tempo todo. Mas essa minha segurança que eu tinha, né, pessoal, de que todo mês o salário ia estar certinho na conta, como empreendedora, isso não existe. Porque isso depende de quantos clientes eu vou ter, de se os clientes vão pagar pontualmente. Depende de contratos que eu vou assinar, depende de parcerias que eu vou fechar ou não. Então, é bem mais complicado, é bem mais vago de saber o que vai acontecer na minha vida. E eu já me desesperei várias vezes porque eu pensei assim, não, isso não vai dar certo, eu quero parar com isso, eu vou voltar a trabalhar na empresa, eu vou voltar a depender do meu patrão, porque eu tenho a segurança de que eu tenho meu salário todo mês. Mas assim, a paz que eu tenho agora não é uma paz que eu tinha como empregada, sabe? Mesmo sabendo que ia ter meu salário todos os meses, eu entrei em depressão, eu tive um burnout, assim, eu explodi. E como empreendedora, não. E como empreendedora, assim, eu sei que, não sei se mês que vem eu vou ter clientes, eu não sei. Mas mesmo assim eu tenho uma paz, eu tenho uma tranquilidade, eu tenho essa sensação maravilhosa de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E toda vez que eu oro, assim, eu fecho os olhos, eu tenho a imagem de eu andando numa ponte, sem ponte, sabe? Assim, quando eu dou um passo, vem um tijolinho e entra embaixo do meu pé. Eu dou o próximo passo e vem outro tijolinho e entra embaixo do meu pé. Essa é a imagem que eu tenho da caminhada que eu tenho feito com Deus. E nesse versículo é muito importante que ele diz: o Senhor é meu pastor e ele me apacenta, ele tá comigo, sabe? Ele me guia, ele usa o cajado dele. Porque assim, quando o pastor, ele apacenta as ovelhas, ele cuida do rebanho dele, ele usa o cajado para direcionar as ovelhas. Ele coloca o cajado assim, sabe, que vai empurrando a ovelha. Quando ela começa a ir no sentido errado, no caminho errado, ele coloca o cajado e a ovelha volta para o caminho certo. E é assim que eu me sinto, sabe, com relação a Jesus. Quanto mais eu leio a palavra dele, quanto mais eu oro, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me dou, quanto mais eu jejuo, eu busco estar na presença dele, mais a certeza que eu tenho de que ele não vai deixar eu ir para o caminho errado. Que ele sempre vai colocar o cajado dele quando eu começar a ir para o caminho errado, assim, e no sentido errado, ele vai colocar o cajado dele. Ele vai fechar as portas erradas, ele vai abrir as portas certas para mim. Isso é o que me dá paz, uma paz espiritual, uma paz que eu desejo para todo mundo. Então, se você caiu aqui nesse vídeo, sabe? Meu canal tá começando agora, eu nem tenho seguidor, até agora não tem ninguém seguindo meu canal. Então, se você caiu aqui no meu canal, você ativa o sininho primeiro, me segue aqui, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos de devocionais e tenha a certeza absoluta de que Deus está dizendo para você: eu tô contigo. Eu tô contigo e eu vou sempre te direcionar para o caminho certo. Se você está com medo de dar um passo em alguma direção, se você está com medo de ir para um lugar onde ele está te levando, onde ele colocou no teu coração, queimando para você ir para esse lugar, lembra de que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Mesmo que você esteja andando no vale da sombra da morte, em lugares de trevas, em lugares escuros, em lugares que você não esteja vendo para onde ir, você não precisa ver. Você não precisa ver porque ele vê. Jesus vê, Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele te leva para o caminho certo, para onde ele quer te levar. Então, tem paz. A paz no teu coração é o melhor indicador de que você está indo no caminho certo.
se você não sabe mesmo assim para onde eu devo ir, qual é a decisão que eu devo tomar, tô indo pelo caminho certo ou não, lembra, o Senhor é teu pastor, nada te faltará, você não precisa ter medo se amanhã você vai ter o que comer, o que beber, porque Ele tá contigo, Ele é por ti, sabe? Eu creio que, mesmo que meus clientes todos hoje digam, não quero mais trabalhar com você, amanhã Deus vai abrir uma outra porta para mim. Ele vai abrir uma porta melhor, sabe? Uma porta que vai me levar para o centro da vontade dele, para onde Ele quer me levar. E essa certeza que eu quero te dar aqui no dia de hoje. E obrigada por você ouvir essa mensagem. Obrigada por você estar buscando por resposta. Porque é isso que Deus quer de você. Ele quer que você busque a Ele. E procurar aqui por um vídeo no YouTube, assistir um vídeo aqui no YouTube, é um caminho para você ouvir a palavra de Deus, para você ouvir o que Deus quer falar para você. Então, se você tem uma decisão para tomar agora e você tem medo de que não vai dar certo, então fecha teus olhos que eu vou orar por você agora. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por você unir os teus filhos, Senhor. A sua palavra, ela é viva, Pai. E o que o teu versículo diz para uma pessoa hoje pode significar uma outra coisa para outra pessoa amanhã. Então eu sei, Pai, que você está colocando no coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração nesse momento o desejo que o Senhor tem para essa vida. Eu te agradeço, Pai, porque você é um Pai. O Senhor é o Senhor, nosso Senhor, nosso Salvador. Mais que isso, o Senhor é nosso Pai, que nos ama, que quer o melhor para a nossa vida. E que a gente pode confiar cegamente, Pai, que o Senhor nunca vai nos desamparar. Não existe nenhum crédulo que mendiga o pão, Pai, porque o Senhor está aqui por nós. E o Senhor não dá fardo maior que a gente não possa carregar, sabe? O Senhor está com a gente o tempo todo. Te agradeço pela tua provisão, Pai. E eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai prover na vida dessa pessoa que está ouvindo esta mensagem nesse momento, Pai. Provisão em nome de Jesus. Portas abertas em nome de Jesus. Contratos assinados, Pai. Cura em nome de Jesus. Eu peço em teu santo nome, Pai, derrama tuas bênçãos, porque a gente tem a certeza, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará, e a gente pode confiar, assim como a ovelha confia no pastor, a gente pode confiar em Ti. E nós agradecemos por esse zelo, pela tua proteção, pelo teu amor. E colocamos a nossa vida, o nosso dia, nossa vida, nosso futuro, as nossas decisões nas tuas mãos, Pai. Que seja sempre feita a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Eu te desejo um ótimo dia e que o Espírito Santo te guie no dia de hoje. E não esquece de ativar o sininho e se inscrever aqui no canal para receber mais mensagens devocionais. E se você tem um pedido de oração, coloca o seu pedido de oração nos comentários que eu vou orar por você. Um bom dia e até mais.